Boa tarde, galera. Tudo bem? Vou ter que mexer na minha lousinha aqui. Vai dar uma tombadinha pra direita, uma tombadinha pra esquerda. Aguenta a mão aí. Pronto. Agora sim. Pessoal, então vamos lá, né? Nós vamos falar sobre probabilidade. Já fiz um vídeo aqui introdutório, só com alguns conceitos básicos, tá? Mas assim, para vocês entenderem, né? Como é que eu calculo probabilidade? O que é isso? Não tem nenhum segredo mirabolante, tá? Nós vamos aprender a probabilidade na prática. Então, ela é uma razão. O que é uma razão mesmo? É uma divisão da parte dividida pelo todo. A gente vai entender melhor isso daqui a pouco. Ou também podemos dizer que é a razão entre os resultados favoráveis à minha pergunta, né, aquilo que eu estou questionando, dividido pelos resultados possíveis, tá? Aguenta aí que nós já vamos ver isso de uma forma mais prática. Pessoal, então eu peguei aqui um jeito para ficar bem prático para vocês atenderem, porque vocês vão assistir esse vídeo em casa e para não gerar dúvida, tá? A gente pode usar como fórmula da probabilidade dessas duas maneiras aqui. Então, seja os favoráveis dividido pelos possíveis. Quem são os favoráveis, né? Quem são os possíveis? Os favoráveis é a parte dos dados e o possível é o todo. Então, por exemplo, né? Falei disso lá no outro vídeo anterior. Se eu quero saber quais são as chances, qual a probabilidade de quando eu jogo um dado, né, de cair o número par, então o favorável seria a quantidade de vezes. Então, quais são os números pares? Eu tenho um dado com 6 lados iguais, né? E em cada um dos dados tem um número. Então, eu tenho o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Certo? Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Então, possíveis e todo, quando eu falo de um dado, deixa eu dar uma apertada aqui, que ainda não tô conseguindo mais deixar a lousa no jeito certo aqui. Quando eu falo de um dado, né, eu trabalho com 6 números, certo? Então, a gente usa... O dado seria o meu espaço amostral, ele é representado por essa letrinha aqui, ômega, tá? Então, no dado eu tenho o número 1, o número 2, o número 3, vou ter que arrumar outro esquema para essa lousa, o número 4, o número 5 e o número 6. Esses são os resultados possíveis, ou esse é o todo, certo? Quando eu pergunto assim para vocês, qual é a probabilidade de eu tirar um número par no arremesso de dados? Então, esse seria o evento, né? O evento que eu tô supondo. O evento que eu tô supondo, ele seria números pares, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui quais seriam os números pares num conjunto de dados. Eu tenho o número 2, eu tenho o número 4 e eu tenho o número 6. Então, seria o 2, o 4 e o 6. Ok. Quantos números eu tenho? Eu tenho, no meu espaço aqui, no meu evento, perdão, eu tenho 3 números. Então, assim, eu tenho 3 chances, aqui eu vou transformar na fórmula, tá? A probabilidade de eu jogar um dado e cair um número par é de 3, são 3 chances em 6, porque a parte é 3 e o todo é 6, tá? Então, geralmente, eu vou expressar este número aqui em forma decimal. Então, vamos supor aqui, se eu fosse dar continuidade, eu poderia simplificar essa fração, né? Lembra como simplifica? Eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, eu divido aqui por 3 e eu divido aqui por 3, tá? Vou colocar aqui embaixo, deixa eu pegar uma outra caneta. Então, vai dar 3 dividido por 3, vai dar 1. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, as chances, se eu pego 1 e divido por 2, vai dar 0,50, certo?
ou 0,5. E para eu ter esse resultado em porcentagem, o que eu tenho que fazer mesmo? Multiplico por 100, tá? Então, ou seja, as chances de eu ter, de eu tirar um número par num arremesso de dados é de 50%. 50% de chance de tirar um número par e 50% de chance de tirar um número ímpar. Então, eu tenho, a cada 6 chances, 3 delas seriam as minhas chances de tirar um número par, tá? Então, isso é só para introduzir para vocês entenderem. Eu vou fazer um outro exemplo agora e depois a gente vai fazer alguns exercicinhos bem simplesinhos só para vocês pegarem essa questão da probabilidade, tá bom? Então, vamos pausar aqui que eu vou dar um exemplo. Pessoal, vamos para esse exemplo aqui que é bem simples, ó. Então, assim, a gente tem aqui uma situação, né, onde uma bola, ela será retirada de uma sacola, né? Nessa sacola, a gente tem 5 bolas verdes e 7 bolas amarelas. Então, a pergunta é, qual é a probabilidade da bola que a gente for retirar ser verde? Né? Então, a gente tem aqui, só relembrando, que probabilidade é igual a parte dividido pelo todo, ou os resultados favoráveis sobre os resultados possíveis, tá? Então, assim, os resultados favoráveis que eu tenho é a quantidade de bolas verdes que eu tenho. Então, eu tenho 5 chances, porque eu tenho 5 bolas verdes. Então, esses seriam os favoráveis. E os possíveis seriam o total de bolas que eu tenho. Eu tenho 5 com mais 7 bolas que eu tenho no total, eu tenho 12 possibilidades, né, de que saia alguma bola. Agora, a favorável àquele resultado da minha pergunta, eu só tenho 5, tá? Então, se vocês observarem aqui, é bem tranquilo. Então, eu tenho lá 5 favoráveis ou à parte, que seriam as 5 bolas verdes, né? Baseando-me aqui no que eu perguntei, ó. Probabilidade de tirar uma bola verde. Então, eu tenho 5 em possíveis. Eu tenho 5 bolas verdes e 7 amarelas. No total, eu tenho, então, 12 bolas, tá? E aí, eu vou dar continuidade à minha conta. Lembrando que sempre que possível, né, o legal é vocês transformarem esse número num número percentual. Então, qual é a probabilidade? É de 5 em 12, mas quando eu transformo esse número num percentual, né, eu faço aqui o 5 dividido por 12, ele vai me dar uma dízima periódica, ele vai dar 0,4167, né? Ou 66, até melhor, vamos fazer assim. Não é uma dízima, deixa eu botar aqui, fica melhor, isso. 166, tá? E aí, para eu saber o percentual, lembra, eu multiplico por 100. Então, a probabilidade da bola ser verde é de 0,416666 aí vezes 100, que vai dar, de 41, o resultado. Então, o P é igual a 41,66%, tá? Então, é só isso, é bem tranquilinho. Eu vou passar um ou outro agora para vocês, um exemplo, um pouquinho mais complicadinho, só para vocês poderem entender que com números maiores a pegada vai ser a mesma, tá bom? Um minutinho que a gente já vai entrar nele. Bom, pessoal, olha lá. Eu acho que tá meio ruim de ler aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Isso, ó. Em uma reserva florestal existem 263 espécies de peixes. Essa é uma pergunta que caiu no Enem, tá? Alguns Enems aí do passado, 2018, 2017, por aí. Então, vamos lá. Em uma reserva florestal existem 263 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 espécies de répteis, 1.132 espécies de borboletas e 656 espécies de aves. Se uma espécie animal for capturada ao acaso, qual é a probabilidade de ser uma borboleta? Então, é a mesma pegada.
A probabilidade... Opa, eu inverti a fórmula aqui, ó. Vamos corrigir? É a parte... Ó lá, caquinha. Dividida pelo todo, tá? Deixa eu arrumar aqui. É a parte dividida pelo todo, ou seja, os resultados que são favoráveis, né? Pelos resultados que são possíveis de acontecer, ok? Então, vamos dar uma olhada ali no enunciado. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. A gente tem várias espécies ali de animais, né? De bichos, né? E aí, ele quer saber sobre as borboletas, tá? Então, a gente tem... Deixa só eu... Aí, prontinho, bora lá. Ele quer saber sobre a borboleta, tá, gente? Qual que é a probabilidade de, na hora de eu retirar ali, de eu aleatoriamente capturar um animal, em vez de eu capturar um peixe, um mamífero, um réptil, né? Seja lá o que for, eu capturar uma borboleta. Então, é só a gente fazer a divisão, tá? Qual é a quantidade de borboletas que eu tenho? Eu tenho 1.132 borboletas, ok? Então, esses seriam os resultados favoráveis. De todos os animais, eu tenho 1.132 chances de capturar uma borboleta. Então, vamos lá, 1.132. E qual é o meu todo? Quais são as chances possíveis de eu capturar algum animal, seja ele qual for? São todas as espécies que eu vou somar, porque a formulinha é a parte dividida pelo todo. Então, eu tenho 122 mamíferos, opa, eu comi um aqui, ó. Eu tenho 263 peixes, mais 122 mamíferos. A letra está horrível, mas vocês me entendem, né? Mais 93 répteis, mais 1.132 borboletas, 1.132 borboletas, mais eu tenho aqui 656 aves. Ok? Então, nós vamos dar continuidade. P é igual a... Vamos somar? Bom, o começo aqui é o mesmo, né? O início, 1.132 borboletas dividido pelo total de aves que eu tenho. Então, peraí. Vamos somar aqui na minha calculadorinha aqui. Então, eu tenho 263 mais 122 mais 93 mais 1.132 mais 656. Eu tenho 2.266 espécies de animais. 2.266 espécies de animais, tá? Então, eu vou dividir. É a razão, lembram? 1.132 dividido por 2.266. Ou seja, eu tenho 0,49... eu vou deixar assim, tá? 0,4,99... Vou até arrumar, vou colocar mais uma casa aqui. 996 chances de capturar uma borboleta. Mas lembram que a gente vai transformar isso, né? Se eu quisesse aqui, eu podia até ter tentado simplificar essa fração, mas o número mesmo da probabilidade, ele é representado geralmente no percentual. Então, agora eu multiplico por 100 para saber quais são as minhas chances, né? Então, eu tenho 49,96% de chance, de probabilidade de, na hora que eu for capturar um animal naquela reserva florestal, eu capturar uma borboleta. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu queria passar para vocês a respeito de probabilidade, tá? Bem simples, bem tranquilo.
Creio que vocês não terão dúvidas. Até mais!